Oi, pessoal, aqui é Lúcia, uma funcionária do Judiciário, para a gente conversar um pouquinho sobre a intersecção entre a avaliação psicológica e o direito, junto com a psicologia também. Então, vou primeiro pedir para ela se apresentar, falar o nome dela e explicar um pouquinho a trajetória profissional, com o que ela trabalha, como é que ela chegou até aqui, para a gente entender por que eu trouxe ela. Vamos lá. Meu nome é Adriana Rodrigues, eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu sou concursada há 28 anos no tribunal. Para ser bem sincera, a minha paixão sempre foi a psicologia, mas por questões da vida eu acabei fazendo direito. E trabalhei durante muito tempo em vara de família no Tribunal de Justiça. E nas varas de família, percebe-se a necessidade de uma intervenção da psicologia para a resolução dos conflitos. O direito não dá conta sozinho de resolver as questões das famílias, porque as questões são muito mais emocionais do que questões jurídicas. E então eu pude, de certa forma, vivenciar um pouquinho a psicologia no direito. Atualmente não estou mais em vara de família, mas a maior parte da minha carreira eu passei em vara de família. E hoje, na vara que você está, você ainda vê essa intersecção com a psicologia ou é menos? Como é que Não, hoje eu trabalho numa vara civil, a intersecção é menor, porque em vara civil as questões são muito mais patrimoniais, né? Não são questões afetivas, emocionais, familiares. Então, na vara atual, a procura é menor. E você poderia já começar falando para a gente a diferença do tipo de demanda que existe numa vara de família e numa vara civil? Na realidade, na vara civil é muito raro. Eu poderia fazer melhor uma intersecção para você numa vara de família, numa vara criminal, numa vara de família e numa vara de entorpecentes. Teria uma relação maior. Entendeu? E aí, quais são as demandas de tipos de processos? Assim, o que as partes vêm pedindo numa vara de família, por exemplo? Sim, na vara de família, você tem os divórcios, você tem as investigações de paternidade, você tem a guarda de crianças, você tem interdição de pessoas consideradas incapazes, você tem inventário e partilha de bens quando morre uma pessoa. O que mais que teríamos em vara de família? Basicamente, essas questões. E na civil, qual é o tipo de demanda? Assim, só para a gente entender por que a psicologia não entra tanto. Porque na civil, a demanda normalmente é revisão de contrato, quando você compra um bem e você compra um imóvel, por exemplo, a construtora não entrega o imóvel no prazo, aí você vai demandar contra a construtora numa vara civil. Isso não demanda a psicologia. Você tem ação de despejo, você tem... que mais? Teríamos busca e apreensão de carro, quando você compra um carro financiado e não consegue pagar e o banco te toma o carro. Então, são todas questões muito voltadas para o patrimônio. Entendeu? Certo. E aí, explica um pouquinho para a gente como que funciona o passo a passo de um processo. Independente da vara, né? Eu acredito que deva ser algo técnico, que toda vara deva ser mais ou menos parecido. Não sei, você que vai poder explicar para a gente. Qual que é o passo a passo? Por exemplo, a parte entra questionando algo. E aí, como é que acontece esse processo? Tá. Existem vários tipos de ação, e para cada ação existe um rito, um caminho específico. Mas existe um caminho que é mais ou menos, que abrange a maior parte das ações, que a gente chama de procedimento ordinário. Ordinário por ser comum. Então, assim, num procedimento ordinário, o autor que dá a entrada na ação, ele entra com a ação, com a petição inicial. O juiz analisa, vê se a petição está certa, preenche os requisitos, preenche, ele manda citar o réu, que é a outra parte do processo. Citou o réu vai fazer a defesa dele, que a gente chama de contestação, ele vai contestar aquilo que o autor está falando. A partir do momento que o réu contesta, o autor tem direito de falar em réplica sobre a contestação. Então, o autor falou, o réu falou, o autor falou novamente. A partir desse momento, cabe ao juiz analisar.
aquilo que foi dito já está suficiente para o juiz formar o convencimento dele e extinguir o processo dizendo quem ganhou? Se tiver, o juiz vai dar a sentença. Se não tiver, o juiz vai pedir para as partes dizerem que provas que elas querem produzir daquilo que elas estão alegando. Então, existem vários tipos de prova. Prova através de documento, prova através de testemunha, prova através de laudos periciais, aí começam a entrar os peritos. Provas, a prova pericial ela envolve uma infinidade de provas. Você tem prova grafotécnica, para ver se a assinatura da pessoa é verdadeira. Você tem prova nessas coisas que a gente rotineira nas nossas vidas, por exemplo, as operadoras de telefonia, de TV a cabo. Quando você telefona e vai fazer uma reclamação, mudar um plano, as ligações são gravadas, não são? Então, muitas vezes o juiz requisita essas gravações como meio de prova. Então, nós estamos numa fase do processo que chama o momento da prova. E o objetivo da prova é para o juiz. O juiz tem que formar o convencimento dele. Então, muitas vezes, às vezes a parte fala, não, para mim não precisa de prova. O juiz fala, não, a prova é para mim, né? Porque ele precisa ter certeza para poder decidir. E muitas vezes as questões fogem do domínio do juiz, ou são complexas demais. Por exemplo, você tem muita perícia contábil, você tem perícia de engenharia. Se eu disser, por exemplo, que uma empresa construiu minha casa e a casa não está sólida, eu preciso de um engenheiro para me dizer se é sólido ou não. O juiz não tem condição de avaliar, então ele tem os peritos dele que vão dar essa avaliação. Feitas as provas, colhidas as provas, pode haver audiência. Por exemplo, se a prova for ouvir testemunha, você vai ter uma audiência para ouvir testemunha. E, às vezes, você faz uma audiência para as pessoas tentarem harmonizarem e chegar a um acordo. Se houver possibilidade de acordo, faz uma audiência. Não tem possibilidade de acordo? Acabou a prova, o juiz está convencido? Ele dá a sentença. E geralmente essas provas, o tipo de prova, é o juiz que escolhe? Ele que vai escolher se é um laudo? Não. Na realidade, a demanda, o processo é que demanda o tipo de prova, certo? Se eu estiver discutindo, por exemplo, um contrato, eu estou discutindo as cláusulas de um contrato, ok? Basta a prova documental, basta o contrato e as cláusulas e a lei. Eu vou pegar aquele contrato e vou ver as cláusulas do contrato, a lei prevê como corretas? Então, eu não vou precisar de prova nenhuma que não o próprio contrato e as leis. Mas, se eu pego uma ação, vamos falar no caso da vara de família, se eu pego uma ação de guarda de criança, né? E para o juiz não está claro quem é o melhor dos pais para ficar com aquela criança. Que tipo de prova vai ser? Documental? Não. Testemunhal? Às vezes, né? Mas muitas vezes é uma prova que envolve a psicologia. Entendeu? Então, cada ação demanda um tipo de prova. E aí uma curiosidade que ficou para mim é assim, você falou que tiveram as testemunhas, vamos ver se eu estou entendendo. E aí pode vir a ter um acordo, né, entre as partes, na verdade. Quem é que faz essa mediação? É um psicólogo que faz essa mediação para o acordo ou o psicólogo não entra nessa parte? Não. Quando você está no meio de um processo que já está com o juiz, não, a audiência é presidida pelo magistrado. Mas muitas ações, quando elas se iniciam, eu falei desse procedimento, mas eu esqueci de um detalhe. Quando o autor dá entrada na ação, muitas vezes, antes de citar o réu, o juiz marca uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, ela não é feita com o juiz, ela é feita no setor do tribunal com conciliadores. É como se você não chegasse a ter um processo judicial ainda, entendeu? Muitas vezes o juiz marca a audiência de conciliação antes do réu falar, porque o processo não está inflamado. O réu ainda não falou sobre a petição do autor. Então, não surgiu uma briga, digamos assim. Às vezes, o acordo fica mais fácil nesse momento. Mas o que a gente vê é que o grau de acordo não é tão alto assim em determinadas matérias. As pessoas querem demandar mesmo.
Então, passa-se essa audiência de conciliação, não deu acordo, o réu vai falar, o autor vai falar, e depois vem as provas. No caso da vara de família, pela sua vivência, é mais comum ter essa conciliação e dar certo, e não dar andamento para o processo, ou não? Na verdade, é um tipo de demanda que as pessoas querem levar até o fim. Eu te digo que vai muito da habilidade do magistrado. Eu acho que um juiz que gosta de atuar em vara de família, que gosta das questões emocionais das pessoas, que valoriza isso como uma coisa importante, ele é um juiz que consegue mais acordos. Ele apazigua os ânimos. Porque o juiz que não tem esse feeling para a vara de família, ele lida com o processo de família como se ele lidasse com o processo de patrimônio, de dinheiro. E eu não acho isso bom, porque você dá uma sentença, mas você não apazigua as pessoas. Então, você percebe que mesmo depois da sentença, as brigas persistem. Então, em vara de família, é fundamental que você consiga acordos, você consiga que o casal que está separando entenda o porquê que um quer separar, que o outro não quer, que aceite aquilo, para tocar a vida em paz, né? Quando tem filhos, principalmente, porque senão vira uma demanda eterna. E eles recorrem ao judiciário sempre, porque mesmo você dando uma sentença de separou um casal, deixou os filhos com a mãe, vamos supor, mas as coisas não se apaziguaram emocionalmente. Passado um tempo, esse pai pede a guarda da criança, que a mãe não está cuidando bem. Vem uma nova demanda. E assim sucessivamente. Então, o magistrado tem um papel fundamental. E você acredita que, nesse sentido, a forma como esse magistrado vai conduzir, ele pode auxiliar até a própria justiça de diminuir essa demanda? Porque agora me veio muito assim, será que tem uma sobrecarga de demanda porque não tiveram, as partes não se conciliaram lá atrás? Aí sempre vai usar o judiciário para... Sim, tanto existe isso que criou-se, né, o judiciário já percebeu que o importante é que as pessoas não demandem, né, que as pessoas consigam resolver seus conflitos sem a justiça. Então, você tem o conciliador, que é aquele que vai fazer uma audiência de conciliação depois que o processo deu entrada. E você tem um outro agente que foi criado há pouco tempo, que é o mediador. O mediador é uma pessoa formada pelo tribunal que vai mediar conflitos antes que as pessoas entrem na justiça. Então, por exemplo, conflitos de vizinhos, conflitos de casais, justamente para evitar a demanda, porque quando você chega na demanda, os ânimos já estão exaltados. Entendeu? E voltando à sua pergunta, com certeza, principalmente voltando à vara de família, o perfil do magistrado consegue evitar novas demandas. E aí, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória de conhecer perfis diferentes de magistrados. Claro que você não precisa, né, expor as pessoas que você já teve contato, mas o que para você tem de valor um magistrado que consegue mediar bem essas questões, por exemplo, de família? Que perfil você acha psicológico deveria ter esse magistrado? A primeira coisa é o seguinte, a pessoa faz um concurso para juiz e ele começa como juiz substituto. Ele não tem um lugar definido para ele. Ele fica andando, vamos falar de Brasília? Então, Brasília e tem as regiões administrativas, né? Ceilândia, Guará, Paranoá, enfim. O juiz substituto, ele não tem um lugar fixo. Então, cada vez que um juiz tira férias, que um juiz adoece, ele vai cobrir aquele juiz. Então, veja bem, ele vai estar lidando com várias questões diferentes durante muito tempo, certo? A partir de um momento que um juiz aposenta, ou que um juiz é transferido para o tribunal e surge uma vaga, o juiz mais antigo do concurso vai assumir aquela vaga. E aquela vaga, não necessariamente, é uma matéria que o juiz gosta. Então, vamos supor, eu fiz concurso para juiz, adoraria trabalhar num tribunal do júri, julgando crimes contra a vida. Tenho perfil para isso.
Mas o juiz que aposentou trabalha numa vara de família. Eu vou ter que ir para a vara de família. Entendeu? Então, você não aloca o juiz de acordo com aquilo que ele tem mais habilidade. Não funciona assim. Então, na minha opinião, isso já seria um erro, digamos assim. Daí, a própria formação, talvez a nossa própria cultura, valoriza muito a racionalidade e pouco a emoção, né? A emoção normalmente é ligada à fragilidade, a emoção é ligada à falta de controle, as emoções não são bem vistas. Então, normalmente, isso já é da nossa cultura. Aí você vai fazer uma faculdade de Direito, os professores vão dar muito mais ênfase às matérias ligadas ao patrimônio, ao crime. É muito raro você ver uma ênfase nas questões de família, nas questões emocionais. Então, você já forma magistrados que acham as questões emocionais de menor importância. Então, não há uma nem duas vezes que eu já vi magistrado falar: ai, vou ter que ir para uma vara de família. Que chato. Lidar com aquelas questões, com aquelas pessoas. Então, uma menor valia para as emoções. Então, eu acho que o ideal seria eles poderem ser alocados por afinidade com a matéria. E aí, quando você vê, claro que você tem juízes que, sabedores da sua responsabilidade, mesmo não tendo afinidade, fazem um bom trabalho. Mas você percebe que quando tem afinidade, faz com amor, é diferente. Então, eu tive o privilégio de trabalhar como juíza durante 15 anos numa vara de família. A começar que essa juíza tinha sido assistente social. Então, isso fala muito sobre ela, né? Ela estava sempre ligada a pessoas com necessidade, a famílias desajustadas, de certa forma. E ela amava essas questões. Então, uma das coisas que leva o magistrado a ser bom é gostar. E uma outra coisa que ela tinha, que eu acho importante, uma pessoa mais velha, convivência. Porque, olha, não desmerecendo profissionais novos, até porque eu entrei no tribunal muito jovem. Mas, para questões de família, eu acho muito difícil você saber analisar coisas que você não vivenciou. Então, você não casou, você não tem filhos, você não é avó, você lida com a teoria, mas você não tem a visão prática. Então, a minha juíza tinha tudo isso, que ela era uma senhora maravilhosa, então ela tinha esse feeling de perceber quando uma criança estava chorando, dando birra, e quando uma criança estava chorando, realmente angustiada por ficar com aquele pai ou com aquela mãe. É um feeling, entende? O feeling que o psicólogo tem, né, para psicoterapia, deve ser Sim, o que eles acabam treinando muito quando eles trabalham nessa área. com certeza. E são esses profissionais que mais valorizam os psicólogos. Ai, que amor. Então, na sua opinião, você acha que deveria existir internamente uma avaliação psicológica para alocar essas pessoas, que é algo que não acontece? Os juízes, eles passam num processo seletivo, que seria o concurso, e lá eles são alocados por conta dessa hierarquia que você falou ali. Você acha que deveria existir um serviço lá dentro, igual as empresas privadas fazem, de alocar as pessoas no cargo de acordo com o seu perfil? Você acha que no serviço público deveria também existir isso? Qual a sua opinião? Ou você acha que... Eu acho que deveria existir, mas a reforma teria que ser mais ampla. Porque, olha só, a gente teria que falar do seguinte. Para um juiz que entrou num concurso há pouco tempo e que não tem um local para ele, certo? O local só vai existir se alguém se aposentar ou se o tribunal criar uma vara nova. Criada uma vara, o juiz, quando ele é substituto e anda por Brasília, pelo Distrito Federal, ele fica louco para ter um espaço só dele, com a equipe dele, com o jeito dele trabalhar. Então, quando surge uma vaga, mesmo que ele não goste, ele vai, porque se ele não for, ele vai voltar para o fim da fila. Então, a mudança teria que ser muito mais estrutural. Eu não saberia te dizer como deveria ser feito. Mas eu acho que talvez pudesse ser dado maior valor a isso, inclusive para os juízes poderem, é uma coisa que eles podem, mas que raramente a gente vê. Vamos supor que nós duas fôssemos juízas.
já definitivos na nossa vara. Vamos supor que a gente se conhecesse e eu dissesse, Ângela, eu gosto do que você trabalha. E você dissesse, eu prefiro o que você trabalha. E a gente pudesse permutar essas varas. É possível? É, mas é raro no tribunal acontecer. Então, talvez o tribunal pudesse fomentar essa coisa do juiz trabalhar com o que ele gosta. Uma curiosidade que eu tenho é que uma vez a gente estava conversando e você me falou que existe o psicossocial, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é o psicossocial, porque na minha cabeça ficou assim, esse seria um tipo de trabalho que psicossocial faria ou não? O psicossocial é só para as partes ou também atende os funcionários do TJ? Como é que é esse trabalho? Tá. São psicólogos que estão lá, né? Isso. Olha, eu tive a felicidade de entrar no tribunal e ver a psicologia crescer dentro do tribunal. Então, o psicossocial, antigamente, ele era chamado serviço psicossocial. Era um serviço. Qual era o objetivo? Ele tinha alguns objetivos ligados aos próprios funcionários do tribunal, né? Então, quando o funcionário tem problema de disciplina ou problema de não adaptação, a chefia pode direcionar para esse psicossocial. Ele tinha um papel mais da instituição. Com o passar do tempo, o psicossocial foi crescendo e ele se tornou uma secretaria, que é um patamar bem maior dentro do tribunal. Então, hoje você tem a secretaria psicossocial e ela é dividida em vários setores. Então, você tem o setor que vai cuidar dessa parte dos servidores, adaptados ou não, né? Ela vai fazer terapia com os servidores que quiserem fazer terapia. Uma terapia normal. Aí eu quero fazer terapia. Não quero pagar alguém. Vou fazer no tribunal. O tribunal faz. Você tem um setor do psicossocial que só lida com as questões de família, que são os psicólogos que vão fazer os estudos para as varas de família. Você tem o setor do psicossocial que vai estar junto das questões criminais, né? Porque nas questões criminais também demanda muito. Hoje em dia, procura-se até uma coisa que é bem moderna, bem bonita, que é vítima, vamos supor, num crime de homicídio, uma pessoa foi morta. Você julgou o assassino e ele está preso. Você tem um trabalho da família da vítima entrar em contato com esse preso e tentar um resgate. Entendeu? Um resgate social disso. Então, assim, o psicossocial cresceu enormemente. E eu acho que cresceu também porque os juízes perceberam que em algumas demandas eles não eram onipotentes. Eles precisam de outras especialidades. A lei sozinha não dá conta de tudo. Entendeu? Então, hoje é um serviço muito respeitado no tribunal, o psicossocial. E aí, para a pessoa, para o psicólogo que tem interesse em trabalhar no psicossocial, é também concurso público? Concurso público de psicólogo. De psicólogo. É. Teve uma época que era uma das minhas pretensões, né? Eu fui formada em Direito, eu pretendia, quando a minha juíza aposentasse, eu estaria cursando Psicologia e passaria a fazer parte do psicossocial, que era um sonho. Só que depois, a lei disse que não podia mais você mudar de cargo. Se eu fiz um concurso para a área jurídica, eu não posso ir para a área da psicologia. Então, eu teria que fazer um concurso para psicólogo. Aí teria que ser todo o processo de novo. De novo, Mas não foi por medo do processo que eu não fiz, não, porque a vida deu uma reviravolta. Vai mudando. E aí, assim, o psicossocial é uma secretaria grande. Eles não fazem, eu quero agora que você fale da diferença do psicossocial para o perito, né? Eles não fariam, então, esse trabalho dos peritos nos processos? Eles fazem o trabalho dos peritos nos processos desde que as partes sejam pobres. As partes que não têm condição de contratar um perito, as suas perícias vão ser feitas pelo psicossocial. Entendeu? Mas as partes que não são carentes, elas pagam os peritos. O tribunal não tem condição, a sociedade não tem condição de manter as custas de todos os cidadãos, né, para resolver demandas individuais, a não ser das pessoas que não têm condição financeira. E aí você podia falar um pouquinho para a gente qual que é o trabalho do perito e como é que ele chega até o juiz?
Como é que você pode se tornar um perito do TJ? Perito do TJ. Em princípio, parece simples, né? Antigamente, os peritos eram vinculados aos juízes. Então, por exemplo, eu conhecia um juiz, entregava meu currículo naquele local, para aquele juiz. Aí depois o tribunal achou por bem, que eu acho mais correto também, criar uma central que guarda todos os currículos, cataloga todos os currículos e mantém peritos de todas as esferas cadastrados, né? Como se fosse um banco de dados. E aí o juiz, quando ele precisa, ele aciona, né, esse banco de dados, olha o currículo e escolhe. Agora, então qualquer pessoa, vamos falar do psicólogo, qualquer psicólogo pode ir ao tribunal com seu currículo e depositá-lo lá. Mas eu vou ser bem sincero com a prática. Acaba que os peritos acabam sendo um número menor. Por quê? Porque quando o juiz elege um perito, indistintamente, ele não conhece ninguém, ele escolhe um perito, e ele gosta, ele acaba demandando sempre aquele perito. Acontece muito isso, entende? Então, ele gosta daquele profissional. Gosta do trabalho. Ele não tem nem contato pessoal. É através do trabalho do perito. Entendeu? E agora conta pra gente, assim, na prática, processos que você já pegou, que te chamaram a atenção, que tinha um trabalho de um perito psicólogo lá, um laudo neuropsicológico, alguma coisa que te chamou a atenção. Tá. Por incrível que pareça, que eu falei que é raro, mas era numa vara civil. Tá? Então, um caso raro. Uma pessoa, uma mulher, foi num neurologista e foi diagnosticada muito jovem com Alzheimer, 50 anos. E começou a tomar uma medicação. E o marido, a família percebeu que quando ela começou a tomar a medicação, ela piorou. Piorou muito. A perda da memória foi mais rápida. Então, eles resolveram entrar com uma ação contra o neurologista. Certo? Dizendo que tinha sido um erro do neurologista, que ela não tinha Alzheimer, que ele tinha medicado ela de forma errada e tudo mais. E daí o juiz pediu um laudo neuropsicológico para confirmar o diagnóstico. Só que no decorrer do processo houve uma mudança muito drástica, porque o neurologista, na defesa dele, disse o seguinte: olha, eu solicitei uma série de exames, inclusive exame de imagem craniana, uma série de exames que as pessoas não fizeram. Então, eu não tive muito arcabouço para o diagnóstico. E quando essa pessoa fez o exame neurológico, constatou-se que ela tinha sífilis no cérebro há mais de 20 anos. Então, não era mesmo Alzheimer. Os remédios realmente não só não trataram, como aceleraram o processo, mas houve esse estudo neuropsicológico. E a neuropsicóloga foi muito feliz porque na abordagem dela, porque ela não deu o diagnóstico, né? Ela simplesmente demonstrou no estudo dela que, de fato, para a idade, para as condições que essa pessoa tinha antes, seria muito difícil que ela tivesse Alzheimer. Então, assim, foi um momento numa vara civil que eu vi um trabalho de um neuropsicólogo. Que bacana. Uma questão que me veio, que uma vez você chegou a comentar comigo, do próprio laudo em si, do documento. Você conseguiria dizer o que agrada um juiz, por exemplo? Porque isso é uma grande questão no Conselho Federal de Psicologia, que até ano passado, por exemplo, não tinha como que eu posso dizer? Gente, como é que é? Códigos, né? Que especificassem muito claro, que deixasse muito claro o tipo de documento e como que tinha que ser essa estrutura. Né? No ano passado veio uma nova formulação, uma nova resolução, que deixou mais claro como que deve ser, por exemplo, colocar uma referência bibliográfica, porque antes não era obrigatório no laudo. Você já ouviu algum juiz falando sobre isso, assim, elogiando um trabalho de um neuropsicólogo ou de um psicólogo?
Justamente essa juíza com quem eu trabalhei, que como ela valorizava muito o trabalho do psicólogo e como ela tinha sido assistente social e era uma pessoa que gostava muito da literatura ligada à psicologia, às questões afetivas, então ela tinha um olhar diferenciado sobre o laudo. E teve um episódio dela pegar um laudo feito pelo psicossocial do tribunal. Por que feito pelo psicossocial? Porque era uma parte carente. E a psicóloga fez um laudo tão bem fundamentado que trouxe muita segurança para a magistrada da decisão dela. E, inclusive, ela fez questão de mandar um documento para o setor que a psicóloga trabalhava, para pôr um elogio na pasta funcional dela, porque o trabalho era primoroso mesmo. Se o juiz tem dúvida do que decidir, o perito tem que dar o norte. O perito não vai poder ser uma pessoa a mais a ficar na dúvida. Claro que muitas vezes, nessas questões afetivas, é mais difícil, né? Você pontuar isso ou aquilo, mas você tem que ter um grau de certeza para o juiz poder tomar uma decisão. E o curioso é o seguinte nas áreas de família. Você toma uma decisão hoje que é a mais acertada. Não significa que amanhã ela é a mais acertada. É muito dinâmico. Diferente de você resolver o problema de um contrato. Resolvido, esgotou. Né? E aí, assim, o juiz encerrou o processo, tomou a decisão dele. Por existir esse fator de que a decisão dele pode mudar com o tempo, porque a dinâmica das pessoas vai mudando, ele chega a chamar de novo a parte para poder ver como eles estão, para confirmar, por exemplo, se aquela guarda daquela criança realmente está bacana com o pai ou com a mãe. Olha, não é a praxe. Resolvido aquela sentença, extinguiu o processo, a menos que as pessoas voltem lá para fazer um novo processo, uma nova queixa. Mas existem juízes que fazem. A juíza com quem eu trabalhei, por diversas vezes, quando ela tomava uma decisão a respeito de uma criança ou da interdição de uma pessoa incapaz, passado algum tempo, ela fazia o que a gente chama de inspeção. Ela, num dia sem aviso nenhum, ia na casa daquela família, daquela criança, verificar como estava a criança. Ou ia na casa daquele incapaz verificar. Por exemplo, muitas vezes pessoas idosas ficam incapazes e os filhos disputam para ver quem cuida daquela pessoa. Infelizmente, muitas vezes motivado por questões financeiras. Então, a juíza ficava muito preocupada, está sendo bem cuidado? Então, eventualmente, ela ia e fazia uma inspeção em loco. Mas isso é raro. E é raro não porque os juízes são ruins ou não dedicados, não é isso. O volume de trabalho é muito grande também. E essa é uma visão bem do serviço social, né? Que parece que ela trazia com ela, que eles têm isso de ir lá na prática ver como que tá. A gente já está quase chegando no fim do nosso tempo. Eu queria que agora você desse dicas de, por exemplo, psicólogos, estudantes de psicologia que cheguem a assistir essa aula e que tenham curiosidade em trabalhar na área. Que dicas você daria para essas pessoas conseguirem trabalhar na área? Ou então, que tenham um desejo de atrelar o direito com a psicologia? Como é que essas pessoas poderiam trabalhar? Existe alguma outra forma, além do psicossocial e do perito, ou você não vê outras possibilidades? Nossa, agora você me pegou. Porque, assim, eu estou muito ligada ao serviço público, né? Eu não sei como isso poderia acontecer na iniciativa privada. Mas, no serviço público, eu diria para o estudante que, se ele tem interesse, ele tem que procurar conhecer um pouco da estrutura do judiciário, né? Na realidade, todo cidadão deveria conhecer um pouco da estrutura do judiciário, porque o judiciário tem a ver com todos nós. Então, assim, um estudante de psicologia que queira ser um perito, queira auxiliar um juiz, ou queira fazer um concurso para o tribunal, para ser psicólogo no tribunal, eu acho que ele deve visitar o tribunal, eu acho que ele deve visitar o psicossocial, eu acho que ele deve pedir, né, no psicossocial não daria, porque as causas que envolvem famílias são sigilosas, né? Mas tentar se aproximar ao máximo de pessoas que entendam do direito para passar essa visão do direito. Agora, uma outra coisa também, mas aí já não envolve o direito,
O psicólogo que queira fazer clínica, independente do direito, ele pode estar divulgando o trabalho dele junto ao tribunal, se credenciando na associação, para atender funcionários do tribunal, mas aí seria já no setor mesmo de clínica, né? Eu acho interessante a pessoa que queira conhecer a parte criminal, por exemplo, assistir júris. Júris são abertos à população, né? Agora, na pandemia, eles são feitos de forma remota, você saberia dizer, não? Ou é presencial? Não, tudo tá... Não, o júri, ele é presencial. Tá. Acredito, eu estou meio afastada, mas ele está suspenso, um pouco suspenso. As outras varas estão fazendo tudo por vídeo. Tudo ligado à vida é decidido pelo tribunal do júri. E o tribunal do júri é aquele estereótipo de tribunal que a gente vê, né? Todo filme mostra como se tudo fosse um tribunal do júri. Mas, na realidade, não é isso. Aqui no Brasil, são só os crimes contra a vida que vão para o tribunal do júri. E o que é a diferença do tribunal do júri para um juiz normal? É porque o nosso direito entende que nos crimes contra a vida, o réu deve ser julgado por pessoas comuns, por pessoas digamos assim, por pessoas daquela localização onde ele mora. A lógica seria, esses jurados daquela localização teriam maior capacidade de entender as motivações do crime, entender o contexto onde aquela pessoa vive, entendeu? Então, ao invés de você ter um juiz julgando, você tem 7 jurados do povo, que eles vão decidir se a pessoa é culpada ou inocente, se ela praticou aquele ato porque ela queria ou se foi em legítima defesa. Tudo isso esse júri vai decidir. O juiz mesmo de direito que preside o júri, ele só vai decidir o tanto de pena que aquela pessoa vai cumprir. Entendeu? Então, o tribunal do júri é isso. E sempre aberto ao público. E para você ser jurada, que é uma experiência muito interessante, eu fui jurada há muito tempo, os jurados são escolhidos entre a população, entendeu? Normalmente se escolhe muito servidor público, porque é mais fácil localizar o servidor público. E como é que você é convidado? Você recebe uma notificação em casa e você tem que comparecer a uma sessão antes, né? E se você não puder, por alguma razão, você tem que justificar. É um trabalho obrigatório para o Estado. É igual quando você tem que ir para a bancada eleitoral, por exemplo, de ter que fazer. Exatamente. E se a pessoa quiser se candidatar para o júri, ela pode? Então, ela deveria procurar na localidade onde ela mora, o tribunal do júri, e conversar lá, dizendo que tem interesse de fazer parte da lista. Entendeu? Então, eu só gostaria de agradecer, porque eu adoro o tema psicologia, né? Gostei muito da minha experiência no tribunal. Estou falando já meio que em fim de carreira, né? Porque se não fosse a reforma da Previdência, eu já me aposentaria o ano que vem. Então, assim, a minha carreira foi muito feliz no tribunal, graças a essas questões ligadas ao ser humano, às emoções. Eu acho que a gente pôde fazer um trabalho bonito no tribunal, entendeu? Foi gratificante. Ai, que bom. E agora, já sabe com o que vai trabalhar depois? Esse é o dilema. Vou procurar uma psicóloga para me ajudar. Então é isso, obrigada por ter participado. Eu acho que isso vai agregar muito para os estudantes de psicologia, porque a gente não estuda o direito na psicologia em si. E é isso que você falou, acho que como cidadão a gente deveria, e como psicólogos também, porque a clínica ela está sempre transpassando questões do direito, mesmo que, por exemplo, você não trabalhe como perito, se você atende avaliação, vem pessoas que têm demandas jurídicas. E a gente nem sempre sabe como que são as instâncias, como é que é o passo a passo de um processo, como é que funciona, em que momento a gente entra nesse processo, se a gente deve entrar ou não, né? E essa questão que eu acho que seria legal para pontuar para as pessoas que vão assistir essa aula, é que na questão da avaliação psicológica, a fundamentação é excelente. A própria juíza trouxe isso porque é o que vai dar segurança. Embasamento científico. Para o profissional mesmo. Eu lembro uma vez que eu assisti uma aula de documentação, de como fazer os documentos, e a profissional trouxe um exemplo
de uma audiência onde a psicóloga tinha sido chamada para depor em relação a uma avaliação que ela tinha feito. E aí você via no relato dessa profissional, não tinha ciência por trás do que ela estava falando, tinha muitas questões assim de simbolismo e não tinha um embasamento científico, e isso descredibiliza a própria ciência da psicologia. Exatamente. E aí vem a gente como, nossa, mas é tão fraco assim, ou tá em cima do muro, ou, nossa, tá falando nada com nada, como assim, uma árvore que você desenha tal coisa quer dizer um trauma na época X? Isso é o que leva muitas pessoas a acharem que fazer terapia é a mesma coisa que conversar com amigo. Isso. E não é, né? Exatamente. Então, por um diálogo maior entre o direito e a psicologia. Obrigada por ter vindo. Imagina. Foi ótimo. Obrigada por me convidar.